Você já parou para pensar como um simples medo pode dominar a sua vida? E até onde a emetofobia te impede de viver? Enquanto muitas pessoas curtem viagens, almoços, festas com amigos, famílias, possivelmente você sente pânico, medo simplesmente de pensar em estar participando destas ocasiões especiais. E infelizmente, esse medo ele pode acabar destruindo a sua vida. E existe uma razão, muitas vezes ignorada, que faz com que a emetofobia, que é o medo de vomitar, pode acabar se manifestando na sua vida. E acredite, isso não tem somente a ver com o ato de vomitar. E no final desse vídeo, eu vou contar as principais causas para que você possa entender e assim mudar totalmente a forma que você encara este medo. Aproveita e já compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que sofre com esse medo, esse pânico de vomitar ou de ver outras pessoas vomitando. Eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e técnicas de regressão na clínica para ajudar pessoas que buscam para tratar questões relacionadas a comportamento ou a emoção. E de vez em quando aparecem pessoas que sofrem com emetofobia, que é um medo muito grande, tanto de vomitar como de ver pessoas vomitando, porque aquilo vai gerar ânsia na pessoa. E os maiores medos de quem sofre com isso é, por exemplo, o medo de passar mal em público e ninguém ajudar a pessoa ali ficar sofrendo numa situação dessas. Também um problema muito grande que gera é porque uma pessoa que sofre com isso, ela deixa de participar de eventos importantes, datas comemorativas, justamente pelo medo de acabar sofrendo um pânico pelo simples fato, né, simples fato entre aspas, de pensar em vomitar. Então a pessoa acaba muito reclusa e evita contatos sociais de modo geral. E principalmente eu acho que um dos maiores medos é o medo do julgamento, das pessoas que não compreendem, que não entendem que isso é um problema real, é um medo que faz sim a pessoa sofrer e logicamente ela não tem controle sobre isso, a não ser que ela busque ajuda, uma terapia para lidar com isso, mas de maneira geral, sozinha, a pessoa acaba não tendo o controle necessário para lidar com esse tipo de situação. Então agora vamos falar sobre o que é a emetofobia. Basicamente, a emetofobia é um medo irracional de vomitar ou de ver pessoas vomitando, porque isso vai acabar gerando uma ânsia e pode ser que a própria pessoa acabe vomitando por estar vendo outra pessoa. Então é um medo irracional, um pânico, uma fobia mesmo. E esse medo, ele é tão grande, tão real, que interfere no dia a dia de quem sofre com isso. A pessoa é totalmente impactada por esse medo. A pessoa ela pode ficar ali numa vigilância constante. A comida que ela vai comer, principalmente quando ela precisa comer fora de casa, quando ela não prepara a comida dela. Então isso vai causar uma ansiedade muito grande, porque ela vai ficar sempre tentando ver o que é que ela vai comer, se não vai causar ânsia nela. E sempre ficar muito alerta se existem locais de que ela possa vomitar caso venha à vontade. Se tem banheiro próximo, se tem locais onde ela pode correr, fugir ali nesse momento. Então, tudo isso gera um transtorno muito grande. E também tem as questões evitativas, né? A pessoa ela vai evitar ir para aniversários, casamentos, reuniões com colegas de trabalho no restaurante, com os amigos, enfim, qualquer coisa que envolva alimento, a pessoa ela vai evitar porque ela sabe que existe a chance de ver um medo, né, pelo menos, de engasgo, de ânsia de vômito, enfim. E acabar evitando pessoas doentes também, porque ela pode evitar ter contato com pessoa doente para que não fique doente e não venha a precisar vomitar e também não ver a pessoa doente vomitando. Agora, quais são as causas desse medo, né? O que faz uma pessoa sofrer da emetofobia, o medo, fobia de vômito? Basicamente, experiências negativas na infância, traumas do passado são os maiores causadores desse transtorno na vida adulta. Tem algumas pessoas que também têm uma sensibilidade maior ao nojo, né? De perder o controle, então elas acabam vomitando mais fácil. E tudo isso pode gerar essa fobia, esse transtorno. E como eu já falei, a emetofobia impacta de diversas formas na vida de quem sofre. De evitar datas comemorativas, de sair com os amigos, questões relacionadas a trabalho, porque sempre havia um medo de vomitar. A pessoa, aí tem questões também relacionadas à saúde, né?
a pessoa ela vai acabar tendo uma dieta muito restritiva. Ela pode evitar qualquer tipo de alimento que possa gerar uma ânsia de vômito. Então a pessoa ela acaba se acostumando com alguns tipos de alimentos e isso pode acabar causando um déficit nutritivo. A pessoa ela pode não se alimentar de forma adequada. Então aquilo que seria, entre aspas, um simples medo de vomitar, vai acarretar uma série de outros problemas, além dos problemas sociais e psicológicos, que a pessoa vai evitar muita coisa, enfim. Tem também a questão de saúde, porque ela pode deixar de comer muitos alimentos e assim ter problemas de saúde física mesmo. Outra coisa que pode acabar gerando é algum tipo de toque, né? Toque por limpeza, da pessoa ficar limpando muita mão, ficar higienizando tudo, com medo de ser contaminado e ter enjoo, vomitar. Então, pode desenvolver um toque, e toque também não é brincadeira, é algo sério, e tudo isso começa com um trauma lá da infância, que gerou esse medo de vomitar, que gerou um distanciamento social, gerou problema de saúde, e pode chegar um toque, até coisas ainda mais sérias. E uma coisa importante é que esse distanciamento social, ele pode interferir na escola ou na faculdade. Uma pessoa que ainda está na escola ou na faculdade, ela pode perder aulas, ela pode ser prejudicada ali nos estudos por conta da ansiedade, da preocupação desse problema. No trabalho, do mesmo jeito, a pessoa pode perder oportunidades, ser prejudicada, talvez por faltar muito ao trabalho, por não poder participar de reuniões onde são almoços, jantares. Enfim, são alguns dos problemas que a emetofobia pode impactar na vida de quem sofre com isso. Então agora eu vou dar 3 exemplos reais de situações que acabaram gerando esse transtorno do medo de vomitar em pessoas adultas. A primeira é uma criança de mais ou menos 3 anos. Estava ali numa viagem com uma família e ela acabou comendo um cachorro-quente com uma salsicha que não estava ali muito bem, estava meio estragada, digamos assim. E isso acabou gerando uma intoxicação alimentar. A criança acabou tendo febre, cólicas, vômitos, diarreia, por conta do alimento estragado. E essa intoxicação acabou durando muito tempo, né? Às vezes dura mais tempo, enfim, do que o normal. E a cada vômito que essa criança tinha, a cada ânsia, ali gerava ali traumas nela. Então é muito comum a pessoa engasgar, vomitando, a pessoa sente falta de ar. Já aconteceu comigo, inclusive, uma ânsia de vômito tão grande, você vomita que falta ar. Isso é meio agoniante mesmo, de fato. Então, a partir desse dia, essa criança ela pode acabar desenvolvendo esse medo e, na vida adulta, o simples fato de pensar em vomitar, veja bem, não é nem vomitar, é pensar em vomitar, já vem a ansiedade, o medo de passar mal, de travar, faltar ar, de engasgar, e essa ansiedade faz com que ela evite qualquer situação, como eu já dei alguns exemplos, que possam causar uma situação de vômito. Então, esse trauma de infância é possível que possa gerar essa emetofobia. Outra situação real também. Uma criança estava no hospital e ela foi fazer um tratamento, tudo, e ela acabou vomitando e sujando a roupa. Com isso, os médicos mandaram ir para casa. Só que aí na situação dessa, a mãe, os enfermeiros, acabam olhando para essa criança com um olhar de impaciência, de desaprovação por ela ter vomitado. Obviamente a criança não teve culpa nenhuma disso, né? É uma criança. Mas ela sente esse desamparo e vergonha. Isso acaba sendo registrado no cérebro dela a seguinte comparação: vomitar igual ser punido, ser abandonado, por exemplo, por conta da sensação de desamparo. Então, isso pode ficar registrado na mente dessa criança como algo que não pode acontecer mais de forma alguma. Essa pessoa cresce, vira um adulto, e ao pensar em vomitar, de uma forma inconsciente, muitas vezes a pessoa não percebe, não lembra desse fato do passado, acaba gerando ansiedade e o medo de vomitar porque ficou registrado e na cabeça dela ela pode sofrer esse mesmo desamparo. Só que, claro, racionalmente a gente sabe que isso não acontece, mas aquele sentimento que a criança registrou fica muito forte na cabeça do adulto. Então essa é uma outra situação que pode acabar gerando essa fobia. E tem também situações que podem acontecer com um pré-adolescente, por exemplo. Imagina ali um pré-adolescente que está na escola e acaba vomitando ali na sala.
na frente dos colegas e todo mundo começa a rir, começa a apontar, começa a fazer chacota desse pré-adolescente, que é uma fase bastante sensível, né, de qualquer pessoa, essa pré-adolescência. Então isso pode gerar um medo desproporcional de passar vergonha novamente, porque foi um momento de vulnerabilidade ali, uma questão, um bullying coletivo, digamos assim. Então toda vez que vier a vontade de vomitar, pode vir inconscientemente essas lembranças, emoções atreladas à vergonha que esse pré-adolescente passou. E todas essas situações que geram esses traumas aparentemente distintos, eles têm uma coisa em comum, que é, primeiro, a perda de controle, segundo, a exposição, e terceiro, a sensação de que algo mal, algo ruim está acontecendo com o corpo ou com a cabeça, e que pode acontecer novamente a qualquer momento. É por isso que mesmo na vida adulta, caso esse trauma tenha acontecido na infância, mesmo assim ele pode ser revivido simplesmente por ouvir alguém tendo náuseas, vomitando, porque só o fato de ouvir vai resgatar essas memórias internas que a pessoa que tem esse trauma tem armazenado dentro dela. Mas então como superar esse medo, a emetofobia, esse medo irracional de vomitar? Bem, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer que você não está sozinho. Existem outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Infelizmente isso é até comum, tá? Quem trabalha nessa área de saúde sabe que não são tão poucos casos assim que existem. Então, primeira coisa, você não está sozinho. Segundo, busque informações para você entender que isso não é culpa sua, que isso não é porque você está quebrado, existe uma causa, uma raiz para isso ter acontecido. Então, segunda coisa, na verdade, busque informações confiáveis. Terceira coisa que você pode fazer é aprender técnicas de respiração para que você possa lidar melhor com a ansiedade. Por quê? Quando você pensa em vomitar ou escuta a pessoa vomitando, isso gera ansiedade. Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu ensino técnicas de respiração para lidar melhor com a ansiedade. Quando sai daqui, confere esses meus vídeos aqui no canal para você aprender algumas técnicas e assim ajudar você em momentos de ansiedade. Agora o mais importante, busque ajuda profissional. A terapia é a melhor forma que você tem para que você possa tratar essas questões. E a hipnoterapia, aliada de técnicas de regressão, pode ajudar você a resgatar o momento que esse trauma surgiu e ressignificar a partir desse momento. Ressignificar significa dar um novo significado para aquilo que traz algum peso emocional negativo, alguma carga emocional que gera um sintoma na vida adulta, como por exemplo, desse vídeo seria a emetofobia. Então, a hipnoterapia em especial, é uma terapia muito eficiente para ajudar a identificar essas questões do passado, ressignificar e tratar aquilo que aflige você na sua vida adulta. O medo, ele parece maior quando enfrentamos ele sozinho, no silêncio. Confiar no processo e buscar ajuda são passos valiosos para tomar o controle de volta. Você merece viver com menos medo, menos limitações e mais liberdade. A emetofobia é difícil, mas ela não é invencível. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que sofrem com esse problema ou problemas parecidos e deixe aqui no seu comentário se você já passou por isso, se você conhece alguém que sofre com essa fobia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha feito sentido e um grande abraço e até o próximo vídeo.